2. Eu acho que agora sim, questão dos irmãos estarem aqui, né? Já não há mais tanta burocracia com relação ao flanco-flito, né? Ao Covid. Os irmãos podem vir, tem espaço aqui, tem o álcool, né? Então dá para os irmãos virem. Ó, amém? Irmãos, como eu comecei aqui dizendo, há muito tempo, por sinal há mais de anos, nós temos ensinado aqui sobre a graça. Amém? E graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. E o diabo é tão astuto, astucioso, que antes de pregarmos graça, ele vinha com o legalismo, que era o autoritarismo, líderes autoritários e legalistas. E depois a graça foi se manifestando do mundo afora, e hoje há uma revolução na graça, no mundo afora. E o diabo então agora ele deu um passo adiante e inventou a hipergraça. Da graça ele foi para a hipergraça. E a hipergraça distorce o evangelho da graça. Na hipergraça surgem algumas heresias absurdas, alguns ensinos absurdos. Ontem um jovem, ele postou no seu Instagram uma fotozinha, e na foto estava escrito assim, ó, aquelas fotos que vem escrito, a cruz, ela não apresenta o meu pecado, a cruz ela apresenta o meu valor, mais ou menos assim a frase. E é como eu tenho uma proximidade com o jovem que postou tal foto, e eu entrei e disse, eu discordo. Eu pus lá, discordo. E ele me chamou no WhatsApp e perguntou aonde eu discordava. E aí eu comecei a explicar para ele que a cruz ela não mostra o nosso valor, mas o quão pecadores nós somos. Então veja que a frase inverteu o sentido da cruz, o propósito da cruz. A frase inverteu. E essa frase ela saiu da hipergraça, não da graça, mas da hipergraça. Então hoje eu quando eu leio essas coisas eu tenho um cuidado de publicar, de curtir, de comentar, de dar um joia. Eu tenho esse cuidado, porque senão eu acabo concordando com uma inverdade, com uma mentira, com algo que não tem valor, sem fundamento, ou com uma vã filosofia. Amém, irmãos? Amém? Então esse cuidado hoje eu tenho, e aqui no nosso meio tem alguns irmãos, e quando eles postam alguma coisa nesse nível, eu já tenho liberdade com eles. Eu chamo eles no off, no privado, e mostro para eles que aquilo que eles postaram, que eles falaram, não tem nada a ver com as Escrituras. Se acabam concordando, não sei, mas eu ensino e exponho a verdade. Amém, amados? Amém? E se eu perguntar aqui, agora alguns irmãos levantam as mãos, principalmente
principalmente quando publicam no grupo da igreja, lá no grupo que o Paulo criou, eu vejo muita coisa assim, dá vontade de comentar, mas eu não comento porque o grupo é meu. E também para não causar desconforto ali, né? Porque tem vários irmãos de outras institutas lá, certo? Mas esse é o perigo de você às vezes curtir, compartilhar algo só porque tem uma imagem bonita, só porque tem um arranjo bonito, né? E aí a pessoa compartilha, mas o teor daquilo que está escrito é muito mais importante do que uma foto bonita. Muito mais importante. Quando você vai para Malaquias, no capítulo 3 ainda, porque é no capítulo 3 que o Senhor usa o profeta para falar acerca de dízimo, mas acho que no versículo 18, capítulo 3, o Senhor se volta para o povo e diz assim: olha, as vossas palavras foram duras e agressivas contra mim, as vossas palavras. E o povo lhe perguntou: mas no que é que nós fomos duros e agressivos ao Senhor? E Deus disse para eles assim: ó, quando vocês dizem que é inútil me servir, quando vocês dizem que é inútil me servir. E eles perguntaram: mas em qual momento nós dizemos que é inútil de servir? E sabe qual foi a resposta de Deus? E eu já ouvi esse questionamento de muitas pessoas que são dizimistas. Ué, nós somos dizimistas fiéis e nós não prosperamos. Olha lá fulano no mundo, o ímpio, ele não é dizimista, não é ofertante, e ele prospera. Então essas pessoas começavam a se comparar com o ímpio, o pecador, e se pôr abaixo deles. Por quê? Porque eles eram dizimistas e eles não, e eles prosperavam. E no ensino de uma linha do Evangelho, há esse tipo de ensinamento. Se você não é próspero, se você não é rico, você não tem a bênção de Deus, você não está em comunhão com Deus, você não está bem. Há uma linha que entende que se você está sendo abençoado por Deus, quando você começa a prosperar, você está sendo próspero, você está sendo abençoado por Deus. Você não está tendo prosperidade, você não está sendo abençoado por Deus. Olha, irmãos, e eu digo para vocês uma verdade: nesses últimos 10 anos, e olha que eu já passei situações difíceis, mas esses últimos 10 anos foram os melhores anos de aprendizado, de sustento da mão de Deus na minha vida. Uma hora com a igreja, uma hora com irmãos, uma hora com o povo lá fora, e uma hora do próprio Deus enviando recurso. E eu nunca deixei de ser abençoado porque eu não tinha. Eu sempre fui, sou e serei abençoado. Não porque eu corra atrás, mas por causa daquilo que Jesus me tornou. Então, quando eu comecei a crer nessas verdades que eu ensino a vocês, que a bênção não é condição, é posição, comecei a viver essas verdades, é que o meu mundo, o mundo a meu redor foi sendo criado pela fé. Então, quando nós começamos a ensinar graça e mostrar algumas verdades dentro das Escrituras, verdades essas que estavam escondidas para nós, como igreja, porque nos foi ensinado a resolver, nos foi ensinado a resolvermos as coisas de uma forma.
E era sempre a mesma. Entende? E nessa fórmula que nos dava, era obras. Era eu fazendo. Eu tinha que fazer. Tínhamos que fazer para nos tornarmos merecedores da bênção de Deus. Porém, ninguém merece a bênção de Deus por aquilo que faz. Nós recebemos a bênção de Deus por graça, favor e merecido. Posso ouvir um amém? Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Se algum irmão quiser responder. Vocês compreendem já? Vocês já têm um entendimento, a diferença entre lei e graça, a velha aliança e a nova aliança? Você já entende isso? Sim ou não? Quem não entende, levanta a mão ainda. Quem não compreende ainda a diferença da lei com a graça, a velha aliança e a nova aliança. Então todos vocês têm esse entendimento, a diferença que é por aquilo que falamos e ensinamos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta, segunda. Somos salvos por nossas obras ou somos salvos pela fé em Jesus? Vou perguntar de novo. A nossa salvação é por aquilo que fazemos ou por aquilo que Jesus fez? Ficou melhor assim a pergunta, né? A nossa salvação está naquilo que fazemos ou no que Jesus fez? E aí? Tem alguém que vai responder? Oi? No que Jesus fez. Você fala por todos? Ou alguém discorda dele? Fresneda? O que Jesus fez e o que nós vamos fazer. Beleza. Então veja. Somos salvos por aquilo que Jesus fez ou por aquilo que temos que fazer? É o que o Paulo respondeu lá. Somos salvos por aquilo que Jesus fez na cruz, quando ele gritou tetelestai. Lembra do tetelestai, dívida paga? Ou por tudo aquilo que ainda devemos fazer, as obras. Veja bem, irmãos, uma diferença muito grande aqui. Nós não somos salvos por nada daquilo que fazemos, por nenhuma obra que fazemos para termos a salvação. Nenhuma. Você vai entender agora, tá, Paulo? O que você disse aí, talvez assim, e os irmãos. Na questão salvação, a obra, ela é toda de Cristo.
Pai e do Filho e o Pai. Certo? Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no modus operandi. Ali os três. O Pai falou: eu vou te enviar, e aqueles que você vai fazer o sacrifício, você vai morrer, você vai ser a expiação. E todos agora que creem em você, todos que olhar para você na cruz, no madeiro, nós vamos entregar eles ao cuidado do Espírito Santo. Nós vamos colocar eles numa posição, e essa posição é a igreja, a noiva do Cordeiro. E nessa posição, a noiva do Cordeiro, quem vai cuidar deles é o Espírito Santo. Então entregou os cuidados do Espírito Santo. Agora veja bem. Então, tudo que abrange, tudo que envolve a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa justificação, nossa eleição, a nossa glorificação está em Cristo Jesus, na obra que Ele fez, tudo. E aí eu te oriento a você ouvir 1, 2, 3 vezes a nossa mensagem que está lá no canal, no YouTube, a velha aliança, Jesus a ruptura, a nova aliança. Ouça ela 1, 2, 3, 4, até você compreender Jesus a ruptura do velho para o novo, e quando ele brandou o tetelestai. E aí então, toda a obra redentora, justificadora, da nossa eleição, justificação, da nossa glorificação, está na obra consumada de cruz, quando ele bradou o tetelestai, dívida paga. E aí então, as escrituras dizem assim, então, quando nós olharmos para eles, aqueles que creem em mim, são palavras de Jesus, todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. Então, o passo principal, o caminhar principal para tudo aquilo que Jesus fez é crer nele. Porque quando nós cremos nele, nós saímos da nossa incredulidade, do nosso pecado, da missão do Espírito Santo que Jesus falou em João, quando ele disse: quando o Consolador vier, o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, não dos pecados, pode olhar lá que está no singular, do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. Do pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado que o Espírito Santo convence o homem. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque Satanás já está condenado. Então olha, então o Espírito Santo faz isso, e o Espírito Santo sempre mostra essa obra de Jesus. Ele não vai mostrar nenhuma outra coisa a não ser o que Jesus fez, em obediência ao Pai, porque Ele nos amou. E então agora, olhando para Ele, Ele deixou ensinamentos para nós olharmos para Ele, crermos nele. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então nós olhamos para essa obra magnífica, gloriosa de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Então quando nós olhamos e o Espírito Santo nos mostra essas verdades que Ele faz, Ele nos tira da condição
caída do velho homem, da natureza adâmica terrena. E segundo Paulo em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13 em diante, quando Satanás foi exposto à vergonha, desprezo e humilhação, o Senhor riscou nossa dívida e tal, e Ele então nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E agora Ele nos colocou numa posição. Nós estamos numa posição. Posso ouvir um amém? Então veja bem. Aqui, nessa condição, pecadores. A pessoa pode pecar 70, 80 vezes, mas o Pai vê ela como pecadora. Não tem pecado de mais, nem pecado de menos. Pecadora. Saindo dessa condição, porque ela olhou para Cristo, ela veio para a posição. Na posição de Cristo, não existe pecadora. Na posição, existem pessoas santificadas. Vocês não entenderam? Aqui na posição, o Pai não vê pecadoras. Ele não vê pecadores. Ele vê santos. Ele vê filhos. Ele vê novas criaturas com a natureza dele. E aqui nessa posição que agora temos, há uma doutrina, e essa doutrina, no modus operandi do Espírito Santo, me diz e te diz e diz à igreja: sede santos, como vosso Deus é santo. E agora nessa posição, agora chegou o que você falou, Paulo, para você entender. Na posição que ora temos, nós como santos, filhos dele, justificados, eleitos, salvos, nós temos que fazer as obras da posição que temos. Não para ser salvo, mas da natureza que temos. Se ali mentíamos na condição, aqui eu não minto mais. Se ali eu adulterava, aqui eu não adultero mais. Se ali eu trapaceava, aqui eu não trapaceio mais. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Se ali eu era incrédulo, aqui eu não sou. Lá na condição eu era morto. Você também, no espírito. Aqui nós somos vivos, porque Ele nos deu a vida dele. E a vida dele está em nós. Uau! E nessa vida dele, Ele disse assim: maior, 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 maior é o que está em do que o que está. Mundo é condição, mas na posição, maior é o que está em mim, maior é o que está em você. E o maior que está em nós, o maior que está em nós recebeu uma missão. O pai e o filho falou para ele: olha, nós vamos deixar esse povo ao seu cuidado, e você tem uma missão. E ele disse: qual? E eles disseram para ele, para o Espírito Santo: você vai conduzir esse povo à verdade. Você vai conduzi-los à verdade. Você os guiará a toda a verdade. Você não os deixará órfãos.
Você não é órfão, filho. Ei, você não é órfão quando você crê que está verdadeiramente nessa posição. Você tem um pai. E aqui, agora, eu não produzo obras para ser salvo, porque eu já fui salvo. Eu já fui transportado da condição pecadora, de ruína, de fracasso, de trevas, para a posição de vida, de salvo, de eleito, de justificado, de santo, porque Deus é santo e faz um pecador santo, Deus é justo e faz um pecador justo. Antes éramos criaturas, agora somos filhos. Éramos órfãos e temos um pai. Éramos pecadores e Ele nos chamou de santos. Agora aqui produzimos frutos. Frutos, não obra. Você não encontra obra, você só encontra obra em Gálatas, quando Paulo fala da carne, pois as obras da carne são. Porém, na posição produzimos fruto. E aqui, os frutos que damos são frutos de nascidos de novo. Mas não para sermos salvos. Não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Eu não preciso sacrificar o dedo da mão. Eu não preciso sacrificar o dedo do pé. Eu não preciso sacrificar o leite da minha criança para eu ser abençoado. Porque o pai sacrificou o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha era quem? Jesus. E o meu sacrifício, o seu sacrifício, que valor tem? Eu disse essa frase já umas 3 vezes e vou repeti-la novamente. Deus é tão rico, papai é tão rico, mãe tão rico, que não precisa nada seu. E você e eu, nós somos tão pobres, que não temos nada de valor para pagar Ele. Então entenda, na condição, as pessoas saem correndo atrás dele. Elas correm atrás e são levadas e ensinadas a fazerem algo para serem abençoadas. E era isso que nós vivíamos, irmão. Lembra disso? Éramos ofertados a sacrificar e fazer sacrifício em monte. Era ou não era, irmão? Dinheiro e um bocado de coisa. E aí, quantas vezes batíamos nos peitos e nos gavávamos? Nossa, eu fui abençoado porque eu dei uma oferta de R$1.000. Olha, quando eu dei oferta, olha o que Deus me deu. Isso aqui, condição. Esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Isso é a lei. Isso era velho pacto. Era meritocracia. Você recebia mediante aquilo que você praticava. Porém a graça não é meritocracia, porque graça é favor. Na graça nós recebemos sem merecer. Merecíamos a salvação? Merecíamos a salvação? Não. Por que nós não merecíamos? Vamos ler? Efésios 2 diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Eu vou trazer para o singular, fica mais bonitinho, tá? Ele te deu a vida
estando morto em sua transgressão e pecado. Ele te deu a vida. Veja, olha a situação, olha a condição que todos nós nos encontrávamos. E Ele então nos deu a vida. 2. Nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja, irmão, olha como nós andávamos. Nós andávamos segundo o querer de quem? Nosso. Não, do poder. Éramos conduzidos mediante o príncipe das trevas, o príncipe do poder do ar, que era Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Era assim que nós andávamos. E quem que são esses filhos da desobediência? Os que estão ainda aonde? Aonde, irmão? No mundo. Os que ainda não passaram pela porta, os que ainda não receberam a salvação, que é Jesus. Segundo, terceiro, anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles. Nós não caminhávamos entre eles? Sim ou não? Sim. Buscando satisfazer as vontades de quem? De Deus? Da carne. Olha como nós andávamos, procurando satisfazer as vontades. Deu vontade de transar? Vou ali transar. Deu vontade de fazer besteira? Vou ali fazer besteira. Deu vontade de usar droga? Vou ali usar droga. Deu vontade de prostituir? Vou ali prostituir. Fazer segundo os desejos da nossa carne, filho. Porque havia um espírito operando. E esse espírito era de Deus? Não. O espírito do mundo. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Veja, olha como nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos por natureza destinados à ira. Veja, que andávamos seguindo os nossos desejos e pensamentos, andávamos submetidos à palavra de Deus? Sim ou não, irmão? Não. Andávamos segundo aquilo que nós pensávamos, segundo aquilo que queríamos. A mulher punha na cabeça: vou trair meu marido. Ia lá e traía o marido. O marido põe na cabeça: vou trair minha mulher. Ia lá e traía a mulher. A mocinha bonitinha fala assim: vou me prostituir. Ia lá se prostituir. Porque ela pensou. Ela não andou segundo a palavra de Deus, que diz que isso é pecado. Eu poderia citar aqui muitas coisas, mas vou me ater ao texto. Veja como que ele está mostrando a nossa condição. Veja como ele está expondo a nós em nossa condição. Agora, versículo 4. Agora olha como é que o negócio muda. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, está aqui, por meio do grande amor com que nos amou. Portanto, no entanto, Deus, que é rico em misericórdia,
por meio do grande amor com que nos amou. Pai, deu-nos vida com Cristo. Ele nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, 1, 2, 3. De novo. Veja, olha o que nós praticávamos, segundo os nossos pensamentos, desejos, vontades, só coisa boa, né? Tudo gold, não era assim? Só coisa maravilhosa, não é? Era assim que nós andávamos? Não, filho. Veja, mortos. Aí vem Deus que é rico em misericórdia, e nós ainda em pecados, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Por que ele diz isso? Mortos em nossos pecados. Entenda, o salário do pecado é a morte. Estando nós mortos em nossos pecados, porque o salário do pecado é a. Portanto, pela graça sois salvos, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça, pelo favor imerecido. Então, pela graça temos a vida eterna. Então, essa vida eterna, agora, esse dom gratuito de Deus nos transportou de tudo isso para onde? Para essa Mas nessa posição, irmãos, eu não vivo mais como eu vivia na condição. Nessa posição eu vivo em santidade. Sede santos, sede santos, sede santos, como vosso Deus. Santificai-vos, porque sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então aqui, irmãos, eu não faço obras, eu não tenho obras para ser salvo. Aqui eu tenho frutos porque eu sou salvo. Você não entendeu? Você entendeu? Você entendeu mesmo? Aqui eu tinha que fazer para ter bênção, para conquistar alguma coisa. Mas aqui na posição, eu não tenho o que fazer para conquistar. Eu já estou nela porque Ele me transportou para ela. Aqui eu faço porque eu já sou salvo. Aqui eu sou salvo, porque se eu já sou membro do corpo de Cristo, que é o cabeça, quando Ele vier buscar a sua noiva, eu não fico, eu subo. E se eu morrer antes dele vier buscar a sua noiva, aonde eu estarei? No paraíso. E quando ele vier, então eu ressuscitarei para aquele dia, junto com os santos que já dormem no Senhor. Então aqui eu já sou salvo, mas eu exerço frutos de um cristão salvo, não obras, mas fruto. Próximo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Veja como Deus nos vê. Deus nos ressuscitou com Cristo.
Veja como ele diz, Deus já nos vê, irmãos, ressuscitado com Cristo. Se antes estávamos mortos, agora quando recebemos a vida, olha como ele nos vê. Deus nos ressuscitou. Passado, presente ou futuro? Passado, presente ou futuro? Isso aqui é passado, presente ou futuro? Ressuscitou. Passado. Veja que lá atrás Deus já nos viu. Deus já nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, Ele já nos entronizou. E há muitas canções que falam que eu quero entronizar a Deus. E veja que Ele já nos entronizou. Irmão, Ele já nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, irmão. Eu fui entronizado. O que é isso, irmão? Entronizado, colocado. O que mais? Ele nos entronizou, Ele nos colocou, Ele nos deu acesso. Uau, uma definição legal. Ele nos deu acesso aos lugares celestiais. Por causa de quem? Veja que é Ele quem fez. Já está feito, irmão. Já está feito. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Simples. Hã? Nós temos que viver isso. Nós temos que viver isso aqui, ó. Posição. Ele está nos chamando para viver isso. Posição. Essa é a posição que eu deixei para vocês. Essa é a posição da igreja. Próximo. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua. Veja, há 2000 anos Paulo escrevendo isso, ele diz, olha, por que ele fez isso? Para revelar nas eras vindouras, nos anos que viria, nos tempos que viriam, a suprema, é que está acima, sim ou não, irmãos? A suprema riqueza da sua graça, do seu favor imerecido, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja, para nos revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, o valor, o supremo valor do seu favor imerecido, ó, por intermédio da sua bondade. Veja, por intermédio da sua bondade, não da minha nem da sua, mas da dele, para conosco em Cristo Jesus. Próximo. Porquanto pela graça sois. Então, pela graça, eu sou salvo. Eu já sou salvo pela graça, pelo favor imerecido dele. Eu já sou salvo. Você também? Você não crê nisso não, bonitão? Eu creio. Essa é a diferença. Porquanto pela graça sois, por meio
da fé. Por meio da fé. E fé em Hebreus 11:1 ora, a fé é a certeza daquilo que não se, mas é a convicção daquilo que se espera. Então, pela minha convicção, pela certeza, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom. O que é dom de Deus, irmão? O que é dom de Deus aqui, nesse texto que ele está falando? A nossa salvação. A nossa salvação é um dom. E dom, no original, é dádiva, é presente. Então eu vou trazer para o nosso português: clarês, mineirês, carmelitanês, gireis, igrejeis. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eu vou explicar agora. Deus é tão bom na sua misericórdia, no seu amor, que nos deu o seu Filho Jesus e disse: olha, esse é meu presente para vocês serem salvos. Meu filho, é o meu presente, é a minha dádiva. O filho dele é um presente. Vai lá no canal e assista essa mensagem. Cristo, a dádiva, o presente do Pai, o abençoador que abençoou, nos abençoou com a bênção do Filho. O Pai disse: ei, esse é meu presente para vocês. Presente, irmão, você não pede, você recebe. Quando você recebe algo porque você pediu, não é dádiva, não é graça. Recentemente eu orientei um pai que o filho dele falou que não precisava dele. O filho dele disse para ele: eu não preciso de você, eu já virei homem. E eu disse para esse pai, falei: pai, então é o seguinte, não desfaça nada do seu papel, mas bata no ombro do seu filho e diga: ei, eu estou aqui, sou seu pai. O dia que você precisar, eu estou aqui. Mas continue sendo o pai que ele precisa. Haja como pai, mas bata no ombro e diga: ei, eu estou aqui. Porque o filho disse: eu não preciso, Senhor. Aí eu lhe pergunto: qual é o filho que não precisa do pai? Nós precisamos dele 24 horas. Desde o momento que acordamos até o momento que deitamos. Aí alguém resolveu escrever assim, que Deus trabalha no turno da noite. Porque enquanto eu durmo, Ele trabalha para os que nele confiam. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Nada do que eu faça me torna mais santo. Nada do que eu diga, nada do que eu dê me torne mais abençoado. Porque Cristo é um pacote. Nele eu sou santo, nele eu sou abençoado, nele eu sou salvo. Porque é o presente que nós recebemos. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom, é um presente, irmão. A salvação não se compra, a salvação não se conquista pelo esforço.
salvação é um presente. E o Pai nos deu esse presente. E agora, dentro dessa salvação, dentro desse presente, há um modus operandi de se viver. Sabe por quê? Porque nós somos entregues ao cuidado de quem? Do Espírito Santo. Eu, você, nós estamos aos cuidados do Espírito Santo, do Consolador. E veja, irmão, e esse Consolador, ele não vive dentro de um prédio. Esse Consolador não vive dentro de 4 paredes. Porque Ele disse, eu não habitarei mais em templos, em prédios construídos por mãos humanas, mas eu habitarei em casas que eu edificarei. E Ele habita em você. Ele habita em você. No seu deitar, Ele está com você. No seu levantar, Ele está com você. No seu ir, no seu vir, Ele está com você. Ele está guiando você. Ele guia você. Mas Alessandra, nós estávamos conversando hoje na hora do almoço. Sobre ouvir o Espírito Santo. E ela estava me contando um fato. No ano passado, numa reunião de oração na Vila Nova, um irmão chegou e disse: Alessandra, e os irmãos que lá estavam, ora para o meu sogro está doente. E então, vamos orar. Quando ela começou a orar, o Espírito Santo disse para ela: pare, eu quero que você vá lá e fale do Evangelho para ele. E ela entendeu na hora. O pedido de oração dos irmãos, do irmão, era para que ele curasse. Mas quando o Espírito Santo falou com ela: vá lá e pregue o meu Evangelho para ela, ela entendeu: ele vai morrer. Ele não vai ser curado, ele vai morrer. Aí ela chamou o Alan e incumbiu o Alan: Alan, vai lá amanhã e prega o Evangelho, que é a função do evangelista. Anuncie o Evangelho para esse senhor. E assim, depois do culto, o Alan foi na casa do Senhor. Lembra-te disso, cabeção? Ele chegou lá e viu o senhor meio grogue dos remédios, né? Falou e tal, e foi embora. Mas não convicto, no outro dia ele voltou lá. Já estava meio assim, ele falou de Jesus para esse homem. E esse homem então disse naquela noite que ele queria esse Jesus, ele recebia esse Jesus. Quando foi de madrugada, ele partiu. Ela ouviu o Espírito. Vá lá e prega o Evangelho. Não ore por ele, porque ele vai morrer. Muda tudo. Esse é o modus operandi do Espírito, irmão. Na posição que temos, eu não sou o melhor pastor e nunca serei. O melhor pastor é Ele. Irmãos, e se nós nos entregarmos às mãos desse pastor, desse vigário, esse santo vicário, deixado por Cristo, seu único representante na terra, que não é o Papa, não é o apóstolo, mas sim o Espírito Santo de Deus, Ele nos guia, e Ele nos guia não a fracassos, não a derrotas, mas a vitórias, mas a conquistas espirituais, a posições, a vida de pessoas.
a palavras. Pessoas que realmente estão ali em desespero, e você vai com a palavra do Espírito, porque o Espírito precisa de você, e Ele falou com você, então você diz: eis-me aqui, e você vai, porque você está na posição. Você não vai fazer a sua obra, você vai fazer um fruto, realizar um fruto daquele que falou com você. E você chega, e no momento você começa a falar, e o Espírito Santo começa a operar, o Espírito Santo começa a agir, porque Ele nos guia a toda a verdade. Quando nos reunirmos aqui, vai acontecer, porque nós ouvimos. O irmão vem para o culto, porque o Espírito, ele se entregou ao verdadeiro pastor, e o pastor falou com ele lá na mensagem, na oração. Aí você vem para o culto, você chega no culto, e você já vai direto na irmãzinha, e fala: irmãzinha, o Espírito Santo mandou te dizer, essa noite quando eu orava. E você então, com uma palavra, você desmonta ela, porque ela sabe, porque ela não precisa de uma frase completa, ela não precisa de uma hora, meia hora, 1 hora, 2 horas, não, 7 dias, 1 mês, 40 dias, 21 dias, não. Veja, Daniel, muitos dizem: eu vou fazer o jejum e a oração de Daniel, vou jejuar e orar por 21 dias. Veja que Daniel não propôs orar por 21 dias, esse não é o jejum de Daniel. Daniel propôs orar e jejuar até que Deus o respondesse, e demorou 21 dias, porque um principado retardou o anjo. Mas quando o anjo chega para Daniel e diz: ó homem muito amado, desde o primeiro momento que você dobrou o joelho, Deus ouviu a sua oração e enviou a resposta. Mas um príncipe me reteve por 21 dias, mas o Senhor enviou Miguel, e aqui estou eu. A resposta sai de imediato, irmão. Mas entenda o que eu vou te dizer, ô cabeção, que isso era lei. Eles não tinham o Espírito dentro deles, o Espírito Santo não habitava dentro deles. Por isso anjos eram usados em recados. Hoje, na nova aliança, na posição que temos, eu tenho, você tem, nós temos, a igreja de Cristo tem o Espírito Santo, que fala, que move, que anda, que sente ciúmes e que intercede por você. O Consolador, que não te deixa órfão, e você não está sozinho. Nós precisamos crer nisso, irmão. Eu levanto de manhã e eu não estou sozinho. De minha esposa, não estou sozinho. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho. Essas são as verdades da nova aliança. Andamos por fé, pela graça sois salvos. Mas isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente. Sabe essa salvação que você recebeu?